Bom dia, quinta-feira. Meu Deus, gente, quando eu vi os aspectos desse dia, eu fiquei assim numa empolgação que vocês não têm noção. Sério, temos assim dois aspectos importantíssimos acontecendo hoje e que são entre planetas, vão ter uma influência maior, cerca de 10 dias mais ou menos. Hoje, obviamente, é o dia com maior intensidade. Então, veja bem, vamos por partes. O Sol, que está em Câncer nesse momento, faz um trígono, que é uma via aberta extremamente positiva, com Netuno em Peixes. Vocês já sabem que trígono acontece entre signos de mesmo elemento, elemento água. Então é o Sol em Câncer com Netuno em Peixes. É uma potência assim surreal, voltada principalmente para a conexão com o amor. Mas não é qualquer amor, é o amor incondicional. Então, se você está desejando aí atrair um relacionamento afetivo, uma conexão de alma, se você deseja também soltar determinados ressentimentos, mágoas, rancores, fazer esse expurgo para que você possa perdoar o outro e se perdoar também, porque não adianta, gente, querer se conectar com a vibração de amor incondicional. Eu sempre repito aqui para vocês que a vibração do amor incondicional, da alegria e da gratidão, elas são as frequências que cocriam com maior rapidez, facilidade, leveza, fluidez realmente. Mas não adianta querer se conectar ao amor incondicional se você está cheia de rancores, cheia de ressentimentos, cheia de mágoas. É importante fazer essa soltura do outro e de si mesmo também. Porque quando a gente fica nutrindo esse tipo de sentimento, de ressentimento, olha a construção dessa palavra. Ressentir, ressentimento. O ré vem de repetição. É repetir o sentimento, repetir. É como um looping. Você fica rememorando, revisitando aquela dor. Enquanto você a revisita, ela continua no presente. Porque o tempo é uma ilusão. Se você está aí presa numa situação que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade, essa situação ela está acontecendo agora na sua vida. Porque é agora que você está revisitando e revivendo. Ai, meu Deus, travou aqui. Revisitando e revivendo essa memória. Entende? Por isso que existem técnicas que o professor Hélio até ensina de curar o passado, que você revisita uma cena, um episódio específico do seu passado e consegue fazer a transmutação através da sua reação no momento em que você fez, no momento em que você vivenciou a situação, a circunstância traumática específica. Eles estão até pedindo para eu detalhar melhor isso aqui para vocês. Eu ia falar por alto, né, mas vamos lá. Como é que acontece? Principalmente se você passou por traumas relacionados a familiares, a figura materna, tá? Principalmente filhos e filhas aí de mães narcisistas que estão nesse momento escutando essa mensagem, ou se você passou por algum trauma na infância, na adolescência. Por que eu estou focando nessa época da vida? Porque a energia canceriana, ela diz muito da nossa infância e da relação com familiares também. Então, alguns traumas, alguns ressentimentos, algumas mágoas, rancores, vêm desse lugar, dessa época específica da nossa vida. Então, o que eu sugiro que vocês façam hoje? A partir das 10 da manhã e 6 minutos, tá? Que é quando esse aspecto acontece. Você vai tirar um momento para relaxamento mental. Você precisa estar com o seu fluxo de pensamentos no aqui e agora. Então não adianta também estar naquele momento acelerado. Ah, eu vou fazer aqui esse ritual, vou fazer aqui essa técnica, mas estou pensando na conta que eu tenho para pagar, estou pensando nos afazeres de amanhã. Aí não funciona. Presença, presença.
Você vai revisitar essa memória, tente se lembrar os cheiros, tente se lembrar as cores do ambiente, o que você sentia ali naquele momento. E você vai transmutar sua reação diante daquele acontecimento. Então, digamos, vou trazer um exemplo meu, inclusive, tá? Vocês ainda não sabem desse dessa época da minha vida com profundidade, eu só falei aqui por alto, mas eu sou filha de uma mãe narcisista e minha mãe foi muito cruel comigo ao longo da minha infância. Realmente tinha resquício de crueldade mesmo. E uma das práticas que ela costumava fazer, ai, meu coração já começa a acelerar aqui. Quando eu era criança, eu tinha dificuldades para comer, eu não gostava muito de comer. Algumas crianças têm isso, né? Tem crianças que têm mais facilidade com a alimentação e outras têm menos. E eu era mais resistente a me alimentar. Então eu comia pouco. E ela insistia muito para que eu comesse a quantidade que ela queria que eu comesse. E às vezes acontecia de eu vomitar. E ela me fazia comer o meu próprio vômito. E isso aconteceu algumas vezes ao longo da minha infância. E esse foi um dos episódios que eu fiz essa técnica de transmutação. Tem um desses episódios específicos, acho que é o primeiro, inclusive eu era muito pequena, mas eu me lembro de tudo. E eu fiz essa técnica para esse episódio. A minha reação, bebezinha, eu devia ter uns 2 anos de idade, coisa pouca assim, mas eu lembro que eu tinha menos de 3 anos. Assim, não que eu me lembre a minha idade, mas também tem relatos da minha avó, da minha tia, que souberam quando aconteceu, e elas falam que realmente bate, né, a minha memória com o fato. E aí eu voltei para essa memória e transmutei a minha reação, né? Eu trouxe uma reação de neutralidade diante da crueldade do outro. Então você vai fazer esse movimento de transmutar a sua reação. A sua reação emocional. Porque veja, gente, tudo que nos influencia aqui na Terra chega a nós através do campo emocional. Se você blinda o seu campo emocional, você está blindando o seu campo energético. E a influência que aquele evento, que aquela situação, que aquela circunstância tem sobre você. Então, a partir do momento que você transmuta a sua reação, que eu transmutei a minha reação nessa memória específica, as linhas do tempo, de lá para cá, desde os meus 3 anos de idade até aqui, elas vão sendo transmutadas também. Tudo do meu passado vai sendo transmutado, tudo que tem relação com essa memória específica, até chegar no meu agora. Então é dessa maneira que funciona. Tá? E hoje está um dia maravilhoso para fazer esse tipo de técnica. Lari, precisa necessariamente ser uma memória traumática relacionada a um familiar? Uma memória traumática da minha infância ou adolescência? Não. Pode ser uma memória traumática da semana passada. Eu trouxe esse campo familiar e da infância por conta do peso que se tem. É uma fase da vida que carrega uma influência gigantesca na nossa encarnação. E também para aproveitar a egrégora astrológica. Então, se estamos com o Sol em Câncer, tem um foco sim voltado para a infância, para memórias, para memórias familiares, para a soltura também e transmutação de tudo isso. Mas você não precisa se prender, tá? Se for uma memória aí do ano passado, de um relacionamento afetivo, faça uso de acordo com o seu livre-arbítrio. Tudo bem? Bom, lembra de transmutar sua reação. Nem sempre a gente vai conseguir transmutar para uma reação elevada, de vibração mais elevada, né? Como foi o meu caso. Não consegui transmutar para uma reação
de alegria, né? Obviamente, é uma situação traumática, mas só de transmutar para a neutralidade, de trazer a consciência de que aquilo não é sobre mim, mas é sobre o outro, né? A raiva que ela sente, é a maneira como ela, minha mãe no caso aqui, né, já que eu estou trazendo o meu exemplo, a raiva que ela sente em relação a mim, que inclusive vem de vidas passadas. Eu sei que nós fomos inimigas, né? Tinha uma relação de antipatia em uma vida passada e que nessa vida nós viemos nessa configuração de mãe e filha para tentar resgatar e harmonizar esse relacionamento. Não deu certo e faz parte, né? Nem sempre vai dar certo, e é por isso que reencarnamos várias e várias vezes e em diversas configurações, porque em algum momento vai dar, em algum momento a gente consegue harmonizar esse relacionamento. Nem sempre é na primeira vez, nem sempre é na segunda vez, nem sempre é na terceira vez também. E eu trouxe, voltando lá para o que eu estava falando, eu trouxe essa consciência de neutralidade, de entender que não é sobre mim, mas é sobre ela não conseguir me perdoar, é sobre ela não conseguir ter empatia por uma criança, é sobre ela sentir tanta raiva que ela tem que agredir o meu corpo físico, é sobre ela e não sobre mim. Então, é você colocar cada coisa em seu lugar, separar o que é seu, o que é do outro e trazer para você uma reação de neutralidade diante desse evento, dessa memória traumática, tá bom? E você pode usar essa técnica nesse momento, tá maravilhoso para fazer esse tipo de técnica, mas caso você não consiga hoje, fica aí essa informação guardada, porque é realmente muito maravilhosa e é eficiente, gente. Realmente trouxe mudanças na minha vida quando eu comecei a utilizar essa técnica, que não é instantâneo, até porque tem mudança na linha do tempo. Mas você vai percebendo com o passar das semanas, dos meses, que tem uma leveza maior. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo, eu não conseguia fazer meses atrás, relatar essa situação sem chorar. Eu desaguar, vocês não têm noção não. Aqui agora falando com vocês, meu coração disparou. Eu hesitei em alguns momentos, minha voz quase quis tremer. Mas antes eu não conseguia falar, porque eu ia estar chorando horrores, soluçando aqui, ninguém ia entender nada. Antes, meses atrás, eu ia estar dessa forma que eu acabei de relatar para vocês, chorando, soluçando, ninguém ia entender. Mas anos atrás eu não conseguia nem falar sobre isso. Eu não conseguia tocar nesse assunto. Entende? Então tem um avanço. E a gente vai sentindo esse avanço com o passar do tempo. Não é instantâneo, lembre-se disso. Não é pensamento mágico. Semanas e meses, mas você vê uma diferença. Você sente uma diferença em você e na sua vida. Bom, então nós temos esse trígono, que é uma via aberta, voltada para o perdão, para a limpeza de memórias, para limpezas de traumas, para um realinhamento com o divino, com a espiritualidade, com o todo, com as bênçãos e com os milagres. Toda essa limpeza, toda essa cura, porque o elemento água está relacionado à cura, cura kármica, cura energética, cura espiritual, cura de padrões familiares também. Então é um período maravilhoso para iniciar uma terapia, principalmente se for terapia holística. Aqui é especificamente se for terapia holística, tá? Porque é um trígono entre Sol em Câncer e Netuno em Peixes. Então é realmente terapia energética, terapia espiritual, terapia holística. Tá maravilhoso, maravilhoso mesmo, gente. Tem uma abertura. Você iniciando aí o processo terapêutico entre hoje e amanhã, tem uma potência muito forte na guiança desse processo. Vocês já sabem que eu sou terapeuta holística e aqui na descrição do vídeo eu tenho um link para o meu WhatsApp. A primeira sessão tem um valor experimental, tá? Se nesse momento você não consegue bancar,
semanal, entre em contato comigo. A gente pode fazer quinzenal para você, se essa for a sua disponibilidade financeira. Mas faça, inicie o processo terapêutico, porque realmente faz diferença na nossa caminhada aqui, principalmente para aqueles e aquelas que sentem que não estão conseguindo lidar sozinhos e sozinhas. E que seria importante ter uma guiança, alguém manejando esses processos internos, emocionais, psicológicos, energéticos, espirituais. Bom, e o outro aspecto que eu falei para vocês, que também vai nos influenciar ao longo dos próximos 10 dias, é Marte fazendo uma oposição com Saturno. Marte, nesse momento, está no signo de Virgem e Saturno em Peixes. Saturno está retrógrado, inclusive. Marte é ação, Marte é movimento. Marte em Virgem diz de uma ação direcionada, focada. Não é uma ação no desespero, é uma ação que é planejada também, que tem um comprometimento. É uma ação que tem uma constância. Não é uma ação isolada, que eu vou fazer uma vez na vida e acabou. Não. Tem uma constância aqui para a construção de algo mais sólido. Abre também um campo para o aperfeiçoamento, o aprimoramento das suas ações, das suas atitudes. Em oposição a Saturno, lembrando que oposição é quando os planetas estão cara a cara, frente a frente, e Saturno fala do nosso comprometimento com a espiritualidade, dos compromissos que a gente assumiu antes de reencarnar. Saturno também é um planeta de responsabilidade, de maturidade. Saturno em Peixes está pedindo maturidade relacionada aos nossos processos espirituais, ao contato com o divino, na realização e concretização dos sonhos da nossa alma. Então, essa oposição é um aspecto tenso, tá, gente? É aquele tete a tete. É como se a gente fosse tomar consciência de que, poxa, lembra que Saturno está em Peixes. Saturno, concretização, a energia pisciana, sonhos. Concretização de sonhos. Marte, ação, movimento. E Virgem é um signo que fala da nossa tomada de consciência porque é regido por Mercúrio. Então é aquele momento, essa oposição entre Marte e Saturno, em que a gente ganha uma clareza de que, poxa, esse sonho que eu tenho ainda não se manifestou, não se realizou, porque eu não estou agindo, me movimentando na direção da concretização desse sonho. No momento que eu tiver comprometimento, constância, responsabilidade com o meu próprio eu, com os sonhos da minha alma, os caminhos se abrirão para mim. Então é uma tomada de consciência em relação à nossa responsabilidade. A você assumir a responsabilidade pelos seus atos e pelo que está manifestado agora na sua vida. É entender que quem guia o carro da sua vida é você. E você precisa saber para onde você está indo, que estrada você está pegando, se essa estrada te leva para onde você quer chegar ou não. Entende? É aquele momento em que estamos em uma bifurcação e que você precisa decidir para onde eu vou. E entender também que tudo que retorna para você é uma consequência daquilo que você semeou. Então essa tomada de consciência ela é fundamental, fundamental, para que você tenha realmente, tome as rédeas da sua vida. Faça o que tem de ser feito. É o que eu sempre digo aqui para vocês, os caminhos, eles costumam se abrir, até com certa facilidade. Toda semana nós temos pelo menos um aspecto incrível acontecendo no céu, dando abertura, facilitando, amparando, guiando a nossa jornada. Mas não adianta. Podem
se abrir 1000 caminhos para você, que se você não tiver disposição para caminhar, não adianta, gente, não adianta. Então tem um puxão de orelha aqui nesse sentido, de olha, falta você fazer a sua parte. A gente faz a nossa. A espiritualidade está dizendo isso. A nossa parte a gente sempre faz. Mas cadê você? Cadê você fazendo a sua parte? Claro que isso não vai ressoar com todo mundo. Então sinta se ressoa com você ou não. Mas lembre-se de fazer a sua parte, de fazer o que te cabe, de fazer os movimentos que você sabe que precisam ser feitos. Se planeje, se organize. Faça um pouco, mas faça. Faça um pouco, mas faça. Comece. Comece a caminhar o caminho. Para que o que é seu chegue até você. O ritmo, quem dá é você. A tonalidade, quem dá é você, da sua caminhada. Se vai ser uma caminhada mais acelerada, mais lenta. O importante é que ela seja constante. Porque também não adianta começar acelerado e parar no meio do caminho. Constância é importante aqui. Marte está em Virgem. Virgem, um signo de elemento terra, que fala de constância, disciplina, comprometimento. Tem que se ter constância, principalmente se você deseja construir Saturno, fala de construção, construir algo sólido aqui na Terra. A constância é fundamental. Então trabalhe isso dentro de você. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.